todo mundo pode falar assim, mas tá crescendo 80%, 70%, você tá louca de mexer? Eu falei assim, é por isso. Então, eu acho que isso me deu muito vontade de fazer diferente, de inovar. Eu tentei, por algum tempo, pegar um pouquinho de cada cultura e fazer a nova cultura. Não deu certo. Não deu. Tive que zerar as duas culturas. Tudo do começamos uma nova empresa do zero. Né? Eu acho que é o principal, é pensamento grande, evoluir, ambição. Mas eu não digo só financeiro, mas assim, ter mais união, mais fé, mais paz, mais amor, querer mais ser alegria. melhor, buscar mais, né? Evoluir, mais estudo. Quando o sonho é grande e o caminho sozinho parece distante, o brasileiro dá um jeito, faz junto. Foi mais ou menos assim que o consórcio ganhou forma no Brasil nos anos 60. Um grupo de pessoas se juntou para conseguir comprar um carro, em um momento em que crédito era escasso. A lógica era, todo mundo contribuía, um era contemplado e o grupo inteiro avançava junto. Décadas depois, essa ideia deixou de ser só um caminho para comprar um bem e virou uma ferramenta de planejamento, patrimônio e educação financeira. E a nossa convidada de hoje lidera uma das empresas que mais ajudou a mudar essa conversa no Brasil, a Demicum. Tati, seja muito bem-vinda ao Slogan. Muito obrigada, Ju. É uma alegria estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Tati, nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar um pouco ao tempo, no começo da sua carreira. Como que você entrou no mercado corporativo? Você fazia alguma coisa antes? Eu li que você gostava de balé. Como é que foi esse comecinho? Na verdade era sapateado. Sapateado. Eu comecei a dançar muito cedo, com 4 anos de idade, sapateado. E me apaixonei, fazia sapateado e jazz. E daí com 13 anos eu fui convidada para ser professora de sapateado para uma turma iniciante, bem de umas pequenas meninas que estudavam num colégio. Então eu dava aula dentro de um colégio. Sabe, como se fosse uma aula de educação física, uma aula extra, e eu dava aula de sapateado lá. E aí fui gostando disso, fui aprendendo a trabalhar com 13 anos, porque querendo ou não, você dando aula, você tem compromisso, você tem desafios, você lida com pessoas, lida com mães, com pais. Então, fui aprendendo. E eu fui dando aula. Eu dei aula até meus 20 anos, mais ou menos. Bastante tempo. Mas no meio desse caminho, a minha família já tinha 7% de uma empresa de consórcio, que na época chamava Ademilar. Eram de 36 sócios, mas essa empresa foi colocada à venda em 96. E quando ela foi colocada à venda, meu pai é um cara super visionário, olhou para esse negócio e falou, isso aí pode ser uma opção de crédito interessante para o mercado brasileiro, de verdade. Mas sem um CPF, um dono, estava difícil decolar a empresa. E aí ele me convidou para ir conhecer, e eu fui conhecer a empresa. Foi num momento financeiro bem difícil da minha família. A gente estava numa situação financeira puxada, de bastante batalha. E aí eu fui conhecer e me apaixonei pelo negócio. Meu pai sempre investiu em imóveis, acabou oferecendo uma troca de ações por imóveis, uma parte em dinheiro, e foi organizando até que comprou 100% da empresa. Isso em 96, quando tinha 4 colaboradores, né? Hoje nós somos 17 mil entre parceiros e licenciados espalhados por todo o Brasil. Então é uma história muito linda de transformação, eu acho que, do produto consórcio. E aí eu fui vivendo e descobrindo esse produto todos os dias. Incrível. E antes da gente entrar na empresa, né, você já se imaginou indo por esse caminho? Tinha algo que era, nossa, o que a Tati queria ser quando crescer? Você tinha alguma coisa assim? Então, eu tinha 18 anos, novíssima, né, foi em 96, e eu tinha acabado de fazer vestibular e eu tinha escolhido administração de empresas. Então, eu já tinha esse desejo de empreender, mas nunca tinha focado. Eu falo que quando eu era novinha, minha mãe comprava balas, assim, que antigamente a inflação era muito rápida, então a gente fazia a compra do mês, né, para sobreviver ao mês seguinte. Então minha mãe comprava
uns sacos de bala de gelatina, eu me lembro. E eu pegava, punha no isoporzinho e saía vender na rua. Eu Sempre queria adorava. ser bem empreendedora. Daí meu pai tinha um terreno, eu tentei montar eu falei, vou montar um estacionamento, eu era nova, tinha menos de 18 anos, vou montar um estacionamento aqui. E no final chegou uma pessoa e falou assim, posso alugar o terreno inteiro e usar para o estacionamento de um prédio que tinha do lado? No final acabou fazendo isso. Então eu sempre estava olhando para alguma coisa, eu sempre gostei de ver uma possível forma de eu empreender. E aí surgiu essa opção maravilhosa. E você sente que essa veia empreendedora veio do seu pai? Assim, teve alguma coisa no seu environment que refletiu nesse comportamento? Eu acho que tanto meu pai como minha mãe são empresários que sempre olharam para o mercado para entender o que tinha de oportunidade, de gestão, de carreira, para eles e também para nós. Eu tenho um irmão também. E eu acho que sempre eu tive nesse meio. E eu vi eles trabalhando a vida inteira. Então, para mim, não tinha uma forma de não ser assim, porque Era o todo exemplo mundo que você tinha dentro de trabalhava. É o casa. exemplo que eu tenho, né, até hoje. Perfeito. E Tati, contextualiza o que era a empresa nos early days, assim, para a galera conseguir entender. Bom, é uma história interessante. Quando eu comecei, nos primeiros dias que eu comecei, o diretor da empresa, que tinha um diretor na época, ele me deu uma lista de 5 pessoas Tá. para ligar para essas pessoas, avisar que elas tinham sido contempladas, que a contemplação é a conquista do consórcio, porque o consórcio é um produto que você escolhe um crédito e você é contemplado por sorteio ou por lance, são as duas formas de contemplação. Então, você planeja para a aquisição de um bem ou de um serviço. Quando ele me deu essa lista, ele falou para mim, olha, liga para essas pessoas e avisa elas que elas foram as contempladas do mês. Eu falei, puxa, que legal. Eu falei, mas como é que a gente avisa se não for pela ligação? A gente avisa por telegrama e leva 48 horas para essa pessoa saber que foi contemplada. Imagine, ela está planejando, ela comprou um consórcio que vai de 1 a 20 anos e ela é contemplada e naquela época tinha que esperar 48 horas para ela saber que ela tinha sido contemplada. Gente. Então era surreal, né? Era outro momento. Que bacana. Então foi esse momento assim que você chegou na empresa, ligação por telegrama, vamos contemplar as pessoas, mão na massa, poucas pessoas trabalhando, você falou 5, né? Então, daí a gente é 4, eu era a 5ª pessoa. Não existia naquela época processo, ia se vivendo o dia a dia. Então eu entrei na empresa e comecei na área de marketing, e aí do marketing eu já fui para a cobrança, da cobrança com a retenção. E quando a gente começa algo do zero, a gente faz tudo. Faz um pouquinho de tudo. Você passou por todas as áreas da empresa. Isso, eu mergulho muito. Eu falo que eu sou nativa de consórcio, porque é o que eu sei fazer, né? Passei por todas as etapas da empresa e conforme a empresa foi crescendo, eu fui me substituindo por mais pessoas. Então, eu tenho muito respeito por todo administrativo do consórcio, porque eu sei que todos têm sua importância para essa engrenagem funcionar, né? Tem que estar tudo azeitado, tudo andando e todo mundo ter conhecimento. Eu falo que até o script de pós-venda ainda tem muito do que eu escrevi lá atrás, há 30 anos atrás. Que máximo. Teve alguma área que te desafiou mais? Eu tenho como nosso produto já é um produto super desafiador, porque eu não tinha um par. A gente vendia naquela época exclusivamente consórcio de imóveis. Tá. Nós fomos o primeiro consórcio de imóveis SA do Brasil, então não tinha com quem a gente aprender. Então, era entre erros e acertos. Então, todas as áreas eram desafiadoras, até que elas formassem. E hoje, por exemplo, eu acho o marketing super desafiador. Porque naquela época a gente tinha TV, rádio, jornal e outdoor. Era isso? Ponto e acabou, né? Então, você falava com o público por esses 4 meios. Muito mais fácil. A gente achava super difícil, mas era muito mais fácil. Hoje, tudo muda muito rápido. 5% hoje dos nossos clientes têm abaixo de 20 anos. Uau! Como é que a gente fala com essas pessoas? É muito diferente do que eu falo com os que têm 40 a mais. Com certeza. E como que eu atinjo esse público? O produto consórcio é desafiador porque a gente tem que explicar o que ele faz.
O brasileiro não entendeu ainda que o consórcio é para todos que podem pagar uma parcela e que querem pagar um preço justo, sem juros, sem balões, sem entrada, para se planejar para adquirir um bem, para viver melhor, para ter mais qualidade de vida. Então a gente precisa explicar isso. Perfeito. E é isso que a gente faz com muito do marketing. Demais. Bom, antes da gente entrar na Demicon, como é que foi crescer nessa empresa familiar? Assim, teve alguma lição que o seu pai te deu que te marca e você leva com você até hoje? Olha, meu pai diz assim, né, que um cavalo encilhado, quando ele passa, a gente tem que subir em cima. Tá. E eu usei isso sempre na minha vida. Falei, é a minha oportunidade. Mas também, uma coisa que ele sempre dizia, ele falava assim, às vezes a gente fica ansiosos, porque você cria alguma coisa e demora um pouco para se ajustar. Perfeito. Não que dê certo, ou não que dê errado, mas assim, a gente demora um pouco. Ele sempre usava a expressão assim, a gente precisa pensar que isso aqui é um caminhão de melancia. Conforme vai andando, ela vai se ajustando. E na prática é isso mesmo. Você vai fazendo, você vai aprendendo e você vai evoluindo, vai inovando e vai ajustando para o dia a dia. Trabalhar numa empresa familiar, para mim, é maravilhoso. Eu tenho um irmão que eu acho assim, é o meu par assim de parceria, porque ele sempre acreditou no meu trabalho, sempre me deu oportunidade. Meu irmão é mestre cervejeiro. Então, ele tem uma fábrica de cerveja, ele tem essa visão. Ele também é empreendedor de outra área, né? Ele está no conselho, tudo. Mas, assim, ele me permitiu carta branca confiando no que eu estava fazendo. Então, isso fez muito bem. Minha mãe sempre me ajudando. Vai, faz, acontece, me ajudando com os meus filhos nos momentos. E meu pai, que é o grande parceiro meu do dia a dia, né? Eu falo que lá atrás, quando existia o WhatsApp, acho que eu ligava 20 vezes por dia para ele para falar: o que você acha disso? Porque quando eu estava na operação, aprendendo. Então, para mim, foi muito importante essa experiência em viver numa empresa familiar. Hoje a Demicon não é mais só uma empresa familiar, sim, mas o que nos traz muito orgulho é a essência ter a família. Perfeito. E Tati, nesse começo a gente falou um pouco sobre sua trajetória, né? Qual característica você acredita que foi essencial que você tem para você chegar onde você chegou até aqui? Eu sou eternamente insatisfeita. Eu quero sempre um pouco a mais. Essa semana eu fiz uma reunião com o nosso time de diretoria comercial. Nós estamos num ano maravilhoso para a empresa. O ano passado a gente cresceu 70% e esse ano a gente está com mais de 80% de crescimento do mesmo número do ano passado. Eu chamei eles e falei, pessoal, está na hora de mudar. A gente precisa inovar, a gente tem que vender de forma diferente, a gente precisa treinar de forma diferente, está na hora de trazer modelo novo, porque a gente já deu esse modelo. Precisamos fazer formas diferentes. E trouxe 5 temas importantes para nossos próximos anos. Qual era? Dá para dar uns spoilers? Por exemplo, eu acho que redes sociais, por exemplo. Redes sociais. Como que a gente vai se posicionar diferente do que está sendo? Para não se perder isso, né? Quem vai vir para a marca trabalhar? Como que é o perfil dessa pessoa? Vamos evoluir e vamos mudar um pouco o ticket médio? Vamos falar em um ticket médio um pouquinho maior, que a gente entrega mais qualidade para o brasileiro, para ter mais... Então, são formatos aí que a gente vem criando. E, lógico, tem algumas coisas estratégicas que fazem parte do dia a dia, mas todo mundo pode falar assim, mas está crescendo 80%, 70%, você está louca de mexer? Eu falei assim, é por isso. Então, eu acho que isso me deu muito vontade de fazer diferente, de inovar. O nosso produto, a gente foi muito locomotiva desse produto por muito tempo e eu acho que a gente traz muito isso na categoria. E eu tenho esse desafio de trazer a categoria inteira vendendo, todas as administradoras crescendo, tudo isso. Eu sinto essa responsabilidade junto, então é isso que eu faço. Perfeito, me identifico um pouco. É isso aí. Bom, você está há 30 anos na empresa. Como é que você explicaria a Demicon para uma pessoa que não conhece a empresa e às vezes nem sabe o que é consórcio? Bom, eu explicaria assim. Primeiro, você escolhe um crédito de algo que você quer comprar. Puxa, Tati, mas o quê? Imóvel, transporte ou veículos leves ou pesados ou serviços. O que é?
desde fertilização in vitro, uma cirurgia plástica, uma viagem, uma aposentadoria imobiliária, comprar imóvel e receber aluguel, usar o FGTS, alteração, troca de frota, atualização de maquinária agrícola, toda a parte de benfeitoria de agro. Então, não importa o que você escolha, hoje com o consórcio, lógico que dá. E aí você, principalmente com a Demicon, e aí você escolhe esse crédito. Ok. Tá. Daí você vai entrar num grupo que tem lá, sei lá, X pessoas. Todos os meses você vai pagar uma parcela. E vai ter um sorteado ou mais e vários lances. E esses contemplados, que são ou o maior lance, ou se é lance, todo mundo ao mesmo lance é por desempate, ou se é lance fixo, tem vários tipos de modalidade de lance. A Demicon, por exemplo, tem o lance fidelidade, que só a gente tem, que é o pro bom pagador. Então, quanto mais tempo você está pagando em dia, mais privilégio você tem. E eles competem entre si, né? E param de competir com o resto. Isso, exatamente. Então, você protege o bom pagador. E com isso, a pessoa foi contemplada. Puxa, contemplei. E agora? Agora eu vou comprar meu bem ou vou fazer o serviço que eu quero. E vou deixar algo em garantia dessa dívida que eu vou continuar pagando. Pronto. É isso. O consórcio é isso. Lógico que tem algumas... durante toda a jornada desse cliente, ele tem outras necessidades e a gente pode ajudar. Por isso que nós, da Demicon, trabalhamos com consultoria de consórcio, que são todos os nossos vendedores. Eles acompanham por 1 a 20 anos esses clientes, dando todo esse acolhimento, esse conforto. E ajuda na parte educacional de ensinar uma nova categoria aí para o brasileiro que ainda não conhece. Isso, tanto que a gente tem uma universidade dentro da empresa que faz isso. Né? Perfeito. E por que a Demicon é diferente de todas as outras dos outros consórcios por aí? Eu acredito assim, a Demicon não tem plano B. O consórcio é fazer dar certo e põe o cliente como prioridade e centro da nossa empresa. A gente olha para o cliente e fala, não o quanto a gente vai ganhar, mas o que a gente pode fazer para ele. Nos pilares da nossa cultura, o quarto pilar é a corrente do bem. A gente acredita que a nossa empresa é bumerangue. O que a gente faz, a gente recebe. Gostei. E a gente entrega Gostei. isso. E isso é essencial e é o ponto mais forte e o nosso grande diferencial. Nós temos o melhor time comercial desse Brasil para acolher essas pessoas, porque elas querem atender e fazer o bem a essas pessoas. Então, é muito importante isso. Amei. Quais são as outras pilares da cultura? Eu gostei desse tanto que... Eu acredito que a gente tem... O segundo pilar é mente aberta, é acreditar que mudanças fazem a gente evoluir. Perfeito, não tem um fixed mindset, né? Não Growth tem. mindset. Você veja a pandemia, o que a gente viveu na pandemia, a gente precisa, sim, pensar que vem coisas que parecem horríveis, mas a gente pode pegar e tirar bom proveito disso. Eu gosto de dizer que a gente tem que sentar em mesas que pensam diferente, pessoas que pensam diferente, para que a gente possa evoluir. Também, empreendedorismo, ser empreendedor. Nós temos 330 lojas espalhadas pelo Brasil. Essas pessoas são donas dessas lojas, elas fazem parte desse mentalidade projeto. De dono. E elas dividem esse formato. Por isso que eu falo que o nosso time comercial é diferente, porque eles são donos dessa empresa junto. Eles participam, eles têm que cuidar da empresa deles, porque o sobrenome deles na região que eles estão é Demicon. Não perde. E querer mais da vida, né? Eu acho que é o principal, é pensamento grande, evoluir, ambição. Mas eu não digo só financeiro, mas assim, ter mais união, mais fé, mais paz, mais amor, querer mais ser alegria. melhor, buscar mais, né? Evoluir, mais estudo. Acho que esse é o ponto. Estão bem alinhados com o do Danils, tá? Só pra... Ah, que bom, é isso aí. Tamo junto. Bom, você falou um pouco, né, quando você estava explicando o que era consórcio, das variedades de coisa que as pessoas poderiam optar por fazer consórcio. Mas a empresa começou lá, como era a Demilar, só por imóveis, correto? Como é que foi a evolução para expandir esse portfólio até com a fusão que vocês fizeram, né, em 2020, que abriu aí um novo leque de possibilidades? O que eu vejo, Ju, quando a gente começou com imóvel, a gente teve a necessidade de expandir. Então, a gente fez o licenciamento da marca em 2015,
qual a gente começou a expandir. Quando essas lojas começaram a crescer, elas tinham necessidade de aumento de portfólio. Porque trabalhar com monoproduto, que era o consórcio de imóvel, já não conseguia atender o nosso principal centro, que é o cliente. A gente gostaria de atender ele de tudo, um cross-sell de tudo. E aí fez sentido fazer uma fusão, porque a gente não queria perder o especialismo que a gente já tinha conquistado, o conhecimento que era no consórcio de imóveis. Então a gente foi fazer uma fusão com uma empresa especializada no agronegócio e no consórcio de serviços leves, de veículos leves e pesados no Brasil com mais de 30 anos. E essa empresa já pertencia a um fundo. E aí começa a nossa história de trazer governança, estrutura, tudo mais com a entrada dos fundos. Mas o grande motivo da fusão foi, sem dúvida nenhuma, o aumento do portfólio para as lojas. Perfeito. E a fusão aconteceu ali perto da pandemia, né? A gente fez um signing 9 de março de 2020, 16 de março de 2020 fechou tudo. Fechou tudo. Sem dúvida, foi o maior desafio da minha carreira de fazer uma fusão com duas culturas diferentes. Isso que eu ia perguntar. As cidades eram perto, mas não eram nem na mesma cidade, as empresas. Onde é que era a outra? Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana de Vizinha Curitiba. De vocês. E a gente teve que fazer uma fusão com 100 colaboradores na antiga Conseg, com 150 na antiga Ademilar, e aí unir tudo para criar, e aí sim a Ademicon. E todo mundo com medo, insegurança, sem saber, mas o pessoal foi muito parceiro, vestiu a camisa, nós somos instituição financeira, tivemos que abrir as portas, tivemos todos os cuidados, mas foi desafiador. A gente cresceu 40% na pandemia. Uau! Batalhamos todos juntos e chegamos lá. Perfeito. E, Tati, como é que é fazer essa fusão de duas culturas diferentes para a junção de uma? O que é, assim, acaba sendo uma oportunidade? Todo desafio é uma oportunidade, mas, assim, quais são os... Eu tentei, por algum tempo, pegar um pouquinho de cada cultura e fazer a nova cultura. Não deu certo. Não deu. Tive que zerar as duas culturas. Tudo do zero. Começamos uma nova empresa do zero. Eu tive que me adaptar, como todos que eram tanto de uma como de outra tiveram que se adaptar. A gente não dispensou ninguém. Só foi embora quem não se adaptou com a nova cultura. E que está tudo bem também, porque era um novo momento e a gente precisou ajustar numa realidade pandemia e empresas novas. Isso eu trago muito da minha maternidade. Foi quando eu fui mãe a primeira vez, olhei e falei assim, meu Deus, como é que eu vou ajustar minha rotina com o bebê, né? Academia é no tal horário e daí o bebê fica quietinho dormindo. No primeiro dia já dá errado, né? Porque não funciona, a rotina que você tinha, as duas vidas são maravilhosas. A de não ter filho e a de ter filho. Mas tentar unir uma rotina antiga com uma nova, esquece. Perfeito. Você tem que começar uma nova vida, se descobrindo junto, vivendo junto com um filho, você sendo mãe, que era algo que você não conhecia, e sendo filho. Eu falei, sabe o que mais? Vou usar isso na empresa. E deu certo. Maravilhosa. Construiu uma nova cultura do zero e reestruturou uma nova empresa. É isso aí. E nessa reestruturação, como é que ficou dividido a empresa? Quais são os principais business units, se é assim que vocês separam lá dentro? Depois da fusão, quando a gente trouxe uma governança que não existia tão forte dentro da empresa, nós somos fiscalizados pelo Banco Central. Então, essa parte sempre foi muito bem organizada, que facilitou muito fazer a fusão. E hoje, dentro da empresa, a gente tem uma área de crédito, de liberação de crédito, que é muito estruturada. Mas tem uma área de tecnologia que vem a todo vapor. Ai, que incrível. Porque essa parte de IA vem para somar demais com a gente no dia a dia. Então, hoje está dividido muito nessa parte de tecnologia, atendendo tanto o cliente como todas as pessoas que trabalham com a marca, como a parte de crédito. Ela é transacional. Ela roda todas as áreas, a parte de dados, de qualidade e eficiência, a parte comercial, a parte de cobrança, a parte de pós-venda, toda essa parte, ela evoluiu demais, trazendo a IA junto. Então, a parte de tecnologia hoje é o
pilar esse pilar importantíssimo central que da roda empresa todas as transacional. áreas. Aí tem tech, fiscalização, marketing, operações. Crédito, comercial muito forte e a parte Perfeito. de rede de expansão. Lógico, o marketing, né? Que é a gente vai falar parte sobre mais isso. forte hoje da nossa empresa. Eu, nos últimos 2 anos, além do Danils, que foi para onde eu conheci a Demicon, eu passei a ver vocês em vários lugares, inclusive no próprio BBB, né? Que é algo que eu, pelo menos, nunca tinha reparado antes. A primeira ano que eu reparei foi em 2024, digamos assim. A gente está desde 21 no BBB. Tá. Então faz um tempo a mais. Faz tempo, a gente entrou no BBB para poder explicar o produto, contar o que de fato o consórcio é e o que ele pode fazer pelo brasileiro. E o Big Brother nos dá essa oportunidade de, durante uma prova do líder, você ir contando o que é de fato, o que você pode conquistar, o que você pode fazer. Tudo isso facilitou muito. De uma forma que o brasileiro compreenda, né? E não precisa você conquista a atenção dele ali, né? E quando a gente fala, eu acredito que 3,5% é a penetração de consórcio no Brasil, Hoje né? já é 11%. 11%? Isso teve um aumento muito absurdamente grande nos últimos anos. E é um dado super recente que a gente veio do Congresso dos Consórcios da ABAC, que chama CONAC, agora em Campinas, na semana passada, e eles trouxeram esse dado de 11% de penetração do brasileiro economicamente ativo que compra consórcio. Você veja, 11%. A gente ainda tem uma oportunidade, um oceano azul gigantesco, de gigantesco. 79% aí, de explicar que a pessoa muito bom. Sim pode investir em consórcio, mas crescer de 3,5 para 11, a categoria Incrível. como um todo foi espetacular. E com certeza a Demicon tem um grande papel nisso. É. Qual foram as estratégias educacionais, além de fazer o patrocínio de massa como o BBB, para poder explicar o produto para o cliente ou para o futuro cliente? A gente tem hoje dentro da empresa uma plataforma que se chama Boomerang, que é uma empresa, que é uma plataforma que a gente cria conteúdos dentro dela e tá a Universidade Corporativa Demicon também dentro dela. E esses conteúdos a gente vem trazendo e colocando no YouTube, espalhando nas redes, para explicar cada vez mais que o consórcio é sim uma forma de planejamento para aquisição do bem. E a gente vem cada vez mais falando nisso e explicando. Mas o marketing nos ajuda demais. A gente faz transmissão do tênis para explicar o consórcio, The News para explicar o que é o consórcio, e os times de futebol que a gente vem patrocinando e apoiando, e muitas marcas que hoje fazem parte da empresa também para divulgação do produto. Perfeito. Então, entrando um pouquinho em marketing agora, nos últimos anos, como você falou, foi BBB, foi vocês tiveram um forte... Vocês apostaram forte em patrocínios de futebol, tênis e pismo também, eu acho que acredito que eu já vi vocês. Também tem a Manuela Michaelis, que salta. Qual foi a estratégia de ir para marketing esportivo e diversificar em tantos esportes assim para conversar com o brasileiro? Você veja, o esporte. O esporte, a pessoa tem que ter foco, tem que ter planejamento, tem que ter disciplina para conquistar uma vitória. Tem tudo a ver com o nosso produto. Disciplina, planejamento, foco, treino, para você conquistar a vitória. Então, foi uma forma da gente atingir públicos que não viam o consórcio como opção. Quando a gente entrou com o patrocínio do Iago Dora e da Luara Mandelli, para entrar no surf, para que foi campeão brasileiro ano passado, o Iago, a Luara tem voado nas ondas e a gente consegue, com um homem e com uma mulher, atingir um público do surf. O futebol, além das marcas nas camisas, as propriedades nas camisas que a gente vem patrocinando e apoiando, a gente faz o consórcio para o clube. Então, o consórcio Flamengo, o consórcio São Paulo. Eu vi, vocês acabaram de lançar uma parceria com o Flamengo, onde vocês fizeram um produto para o time, correto? E é muito legal esse produto para o time, porque não é para o torcedor. O torcedor compra um consórcio para conquistar o que ele sonha, mas uma participação daquilo vai para ajudar o time que ele tanto torce e apoia. Então, ele se sente fazendo parte uma daquele cultura projeto. Regenerativa, né? E aí... O consórcio, por exemplo, do PicPay é um consórcio que vem a todo vapor e que a gente está aí administrando. New Holland, a gente
trabalha com eles mais de 30 anos. Hoje, 20% do nosso público de consórcio está no agronegócio. E a gente vem aí mostrando para esse produtor rural a importância do consórcio na vida dele. E Agora é o momento perfeito, né? Eles estão precisando de crédito, É isso, então é isso. é um grande mercado aí a ser explorado. Então, além de uma estratégia de negócio, acaba sendo de marketing também. Você me contou que 30% vai para white label, que se encaixa Sim. nesse negócio Aham. do Flamengo, né? Que É. você pega a empresa, cria um produto para eles e aí vende e cria uma outra parte. É isso. O white label funciona o seguinte: a marca fica em evidência, a marca que é deles. Por exemplo, Tá. é o consórcio New Holland. Mas a gente administra, cuida, tem todo esse know-how, entrega o crédito e essa pessoa compra o bem da marca, viabilizando ainda mais uma atualização, por exemplo, da New Holland, do maquinário atualizado, com mais tecnologia. Quando a gente pega a Iveco, que é caminhões, atualização de frota, eles compram um consórcio da marca Iveco, administrado pela Demicon. PicPay, da mesma forma, o consórcio PicPay é administrado pela Demicon. Tem as mesmas regras dos consórcios, os mesmos benefícios, só que são de marcas específicas deles, administrado com a segurança da Demicon, que traz a fiscalização do Bacen, todo esse conhecimento de longo de 35 anos já da jornada do consórcio. Perfeito. E assim o consumidor consegue comprar algo que talvez ele não conseguiria. E para vocês é uma excelente ferramenta também de topo de funil, de awareness, né? Que eles conhecem vocês através daquela outra marca. Exatamente. A gente atinge clusters que talvez não conhecessem a Demicon e assim a parceria é bom para todos. Perfeito. E Tati, eu tenho visto vocês em muitos lugares. Tantos lugares que comunicam mais com o público A, tanto que lugares que comunicam mais com todos os brasileiros. Como é que tem sido fazer o marketing ou comunicar, né? A gente até falou um pouco sobre isso, né? Que tem um desafio aí de comunicar com várias idades, que antigamente não tinha. Mas como é que tem sido a estratégia de vocês para conseguir falar com públicos diferentes dentro do Brasil? É como a gente falou, é super desafiador. A gente hoje vem fazendo um trabalho bastante regional, além de ter o nacional. Cada região, o Brasil é plural. Sim. E quando a gente vai lá para o Acre, o marketing do Acre é diferente do Rio Grande do Sul. Não adianta, a gente tem um marketing nacional como o Big Brother, a transmissão de tênis, que todos os campeonatos hoje a gente tá junto, o futebol, que isso pega nacionalmente. Mas quando a gente olha Recife, por exemplo, a gente vai lá olhar o São João do Caruaru. Então a gente entra no patrocínio para atingir aquela região. Vai para o Rio Grande do Sul, a festa da uva em São Bento, em Bento Gonçalves. Faz o patrocínio disso. Vai entrando em feiras de Feira da Noiva, que tem regiões que é super forte, feira imobiliária, feira de agronegócio. Perfeito. Vai fazendo as Vocês regiões buscam penetrar a cultura tudo. Através desses eventos culturais que cada região tem. É isso. Mas tem uma migração, talvez, de uma priorização da marca? Sim, porque quando a gente está falando em classe A, para atingir esse público, a gente tem que olhar um investimento de marketing específico para aquele público. Perfeito. E aí são mais eventos pequenos, mas mais direcionados para esse público, que depende da região, cada formato é diferente nas regiões. Perfeito. E agora olhando um pouquinho para os espaços de mídia que vocês estão, né? A gente falou muito sobre patrocínio de esporte, mas igual você falou no começo, né? Antes era dividido entre TV, OH, rádio, era isso. Como é que é hoje em dia para vocês, além do The News e da TV com IOH, onde mais vocês estão e como é que é dividido essa verba? Bom, o nosso ponto hoje focal e principal está no Big Brother. É onde começa o nosso a nossa grande conversa, e também financeiramente é um grande valor do nosso orçamento nessa área. E aí depois a gente migra para o futebol, que é o outro degrau que a gente atinge. E aí depois muito transmissão de jogos de futebol, de forma pelo rádio ou pela TV, em canais alternativos, que a gente vê não só TV aberta, mas também
TV fechada para que a gente atinja outros públicos. E aí fica nisso, porque não temos muito o que inventar. Lógico que a gente vai daí para a rede social e quando a gente pega a parte aí o céu é o limite. Influenciadores, participação de programa, podcast, entrada específica com algum movimento pontual que está acontecendo. A Copa do Mundo, por exemplo, vem chegando. Então, a gente já entra com esse olhar, olhando para a Copa do Mundo, entendendo onde que a gente pode atingir. E assim a gente vai fazendo. Perfeito. E como embaixador, vocês trouxeram o Tadeu. Qual foi a escolha dele? O Tadeu é um cara que tem muito a ver com a marca Demicon. Ele é um cara família, ele é um cara que traz um astral, uma alegria, porque o Tadeu, ele é daquele jeito todos os dias. E a gente se conectou demais, mas principalmente para atingir todos os públicos. Porque o Tadeu, ele conversava, desde a época que ele apresentava o futebol no Fantástico, e depois ele entrou no Big Brother atingindo um outro público, e a gente consegue com ele conversar com muito mais idades do que a gente talvez conversasse com outras, ou um influenciador, ou um artista. Perfeito. A gente não atingiria a todos os clusters como a gente consegue atingir com o Tadeu. A Demicon é para o brasileiro e você precisava de um creator que representasse o brasileiro. Exatamente, ele tem a cara do Brasil. Ele tem a cara do Brasil, você tem toda a razão. E vocês têm ele como grande influenciador, mas como é que vocês trabalham e exploram a creator economy hoje em dia, para além de grandes embaixadores e celebridades, como a gente viu nos últimos anos? Olha, quando a gente entra com influenciadores de áreas, eu acho que é o nosso maior especialista no assunto, para falar exatamente, pontualmente, deixando claro, passando transparência e segurança, mas que tenha know-how para falar desse trabalho. Porque tem que falar da economia, o que vem acontecendo. Falar especificamente o que os juros podem, o que faz você comprar um imóvel tendo juros ou não tendo pelo consórcio. Será que não vale muito mais a pena você se planejar e pagar menos? Para isso, tem que ter pessoas que tenham esse know-how para falar. Então, a gente busca, de fato, especificamente pessoas que possam falar desse assunto. Perfeito. E agora falando sobre tecnologia, né? Você falou que virou um pilar central nos últimos anos da marca. Como é que cada área tem bebido um pouco da fonte da área de tecnologia? Eu vi que vocês lançaram uma inteligência artificial, né? A Clara. A Clara. Me conta um pouco dela. Lá na empresa eu falo, vamos sentar todo mundo e ver o que é prioridade, porque todo mundo quer para ontem tudo, porque o mundo não para. Perfeito. Então, o que é novo hoje, amanhã é velho e você quer mais. O feito é inimigo do perfeito. É verdade. Então, a gente senta todos, cada um tem lá 5, 6 projetos que são prioridades, outros que a gente pode aguardar. Cada pessoa tem 5 a 6. Cada área. E aí a gente senta com o time pro ano. Tá. A gente faz a cada 6 meses essa conversa. A gente senta com a área de tecnologia e fala, vamos fazer o quê que vai ajudar a todos um pouco? O que vai ser a prioridade dessas... Entendi. Trocentos que é prioridade em cada área. Enfim. E aí a gente faz um cronograma de entrega para que facilite a nossa vida no dia a dia, tanto do cliente como dos colaboradores na nossa área comercial. Então, a gente vem dando prioridade. Mas não dá para parar. Não dá, toda hora precisa ter uma pessoa a mais, algo a mais, buscando mais tecnologia no mercado. Eu falo, dá uma ansiedade, porque você quer conquistar muito rápido, você quer resolver e vira um facilitador para todos, todo mundo quer. E eu tenho para mim que ele soma demais com a qualidade do nosso dia a dia, com a clareza para os nossos clientes.
e para os nossos colaboradores. Perfeito. Eu gosto de falar que é igual fazer matemática antes de calculadora. É isso. Sabe? Agora imagine isso aplicado para todas as esferas da sua vida. É mais É eficiência. maravilhoso. É maravilhoso. Mas me contam o que é a Clara AI. A Clara, hoje, ela te ajuda, por exemplo, hoje nós temos lá 300 grupos de consórcios de diferentes formatos, Tá. de diferentes créditos e diferentes pessoas. Ela ajuda primeiro o nosso vendedor a achar o grupo específico que é bom para a Juliana. Então, a Juliana tem tantos anos, ela está em busca de um imóvel de X mil reais na cidade tal. Então, ele põe para a Clara e fala, Clara, o que você me indica especificamente para a Juliana que seria bom dentro da Demicon? Da Demicon. Ele pega todos os produtos da Demicon e ele faz esse match de perfil. E entrega para a Juliana. E isso já ajuda muito. Imagina. Porque são muitos produtos. E a prospecção é muito mais direcionada, né? Exatamente. E também, daqui a pouco ele fala, mas a Juliana pensa... A Juliana vai casar daqui a 5 anos e ela pretende fazer uma festa e uma viagem de lua de mel e tal. Dá para incluir no projeto dela isso? De que forma? E vai enriquecendo especificamente para o cliente qual é o melhor produto para ele. E depois que ele compra, também ele quer saber quando que ele pode dar lance, quanto que são as parcelas que estão sendo dadas de lance, qual é o histórico. Tudo isso ele pergunta para a Clara. E a Clara entrega para ele. Perfeito. Então, ele trabalha a base de CRM de uma forma extremamente estratégica. É isso. E antes de eu fazer a minha próxima pergunta, qual é a sua inteligência artificial favorita? Qual que você mais usa no dia a dia? Podem ser duas diferentes. ChatGPT? É o que eu mais uso. Tá. Bom, próxima pergunta ainda sobre tecnologia. E eu sou viciada ainda. Eu também sou. Mas eu confesso que eu mudei pro Claude agora. Você mudou para qual? Pro Claude. Então... Recomendo. O meu pai tá louco. Meu pai só usa ele, chama o Claudinho. Eu falo que os próximos benefícios que as marcas vão entregar para o consumidor é Cloud Code. É código extra, sabe? Porque vai acabando os seus códigos. Aí então, eu tenho que me desapegar e... mas foi um processo para mim, porque eu sou bem fiel, assim, demorou essa transição. Mas ela acontece. E ela é transformadora. Tá, recomendo. Vamos lá. Mas enfim... Falando em transformação, qual é a maior transformação que você acredita que a tecnologia vai trazer para o consórcio nos próximos anos? Já está trazendo várias, né? Mas eu acho que é ser mais assertivo. Reter o cliente por mais longo prazo e fazer com que ele entenda que o consórcio é uma filosofia de vida. Porque o IA vai ajudar ele, numa hora de necessidade, entender, puxa, vou dar um lance agora para ver, porque eu estou precisando me programar para contemplar em X tempo. Perfeito. Lógico que o consórcio não tem nunca uma data definida de sorteio nem de lance. Você não sabe o dia que você vai ser contemplado, porque é sorteio ou lance. Mas te ajudar a falar como é que eu vou dar um lance, Lógico que o consultor soma com isso, é uma soma. Porque a emoção ainda a gente não consegue passar pelo IA. Então, a necessidade, sim, mas o sentimento, não. Eu entendo que a gente vai ser mais assertivo e reter ainda mais o cliente e o cliente sair ainda mais feliz com a chegada da tecnologia de IA. Ela ajuda vocês no posicionamento de vocês, né? Que foi meio que mudar a forma como as pessoas enxergam o consórcio, indo para uma linha muito mais de planejamento, né? Te ajudar a conquistar seus sonhos do que mais um sorteio aí, que foi assim que começou. Você veja, Juliana, a gente entrega a cada um crédito a cada 8 minutos. Então, a cada 8 minutos, um cliente nosso está recebendo o dinheiro para comprar o seu bem ou o seu serviço. Nossa ideia é que com a chegada cada vez mais forte dessa inteligência artificial da Clara, que a cada minuto a gente entregue um crédito. E isso vai ser maravilhoso para todo o time. E quem sabe daqui a pouco vem em segundos isso. Nossa, ia ser maravilhoso. Botem um reloginho
no site de vocês mostrando essa evolução para a pessoa ver em Pode tempo deixar, real, boa sabe? dica. Acho que vai gerar uma sensação de eu preciso estar porque tá todo mundo fazendo. É isso. Mas enfim, você falou muito sobre tecnologia, né? Otimizar essa conexão entre o consumidor e vocês. Mas nunca perder também o lado ali da pessoa, da atendente, do humano, porque no fim do dia a emoção a gente precisa ainda mais pessoas. Com A certeza. tecnologia vem para ajudar essas pessoas, ajudar o nosso time. Porque também esse crescimento em escala, as pessoas se desgastam muito no dia a dia para atender tudo. Imagine não ter a Clara hoje para ajudar. Sim, inviável fazer um crescimento tão grande assim. Não imagina, 58%, né? Como é que a gente viveu sem? Já pensa assim, né? Que nem o WhatsApp. Como que a gente viveu sem um dia? Eu já fico, como é que eu sobrevivia escola, faculdade? Como é que a gente viveu sem pós-graduação. ar-condicionado, sem controle remoto? Eu fico pensando, né? Uma grande loucura. Ai, meu Deus. Mas olhando para esse ponto, o que você acha que pelo menos nos próximos 10 anos a inteligência artificial não vai substituir? Tudo que mexe com a emoção. A inteligência artificial não vai colocar o amor nas coisas. Nas coisas. Perfeito. E quando você olha, né, hoje em dia, você contou um pouco no começo, que cada área você ia pegando e depois você chamava alguém, contratava alguém para poder desenvolvê-la, né, depois que você já tinha estruturado ela. Como é que mudou a forma que você contrata no começo versus agora com a influência de tecnologia? Hoje tem um facilitador para a gente chegar nas pessoas mais rápido, Sim. nas pessoas mais certas para a área mais correta. Antes a gente tinha muita dificuldade, a gente tinha que entrevistar, eu passava às vezes entrevistando 3, 4 dias, sei lá, 50, 60 pessoas por dia para conseguir cobrir uma vaga. Perfeito. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Com 4 pessoas eu consigo cobrir uma vaga, porque a tecnologia me ajuda a ir fazendo esse funil. A filtrar melhor. Lógico. E a pessoa também vai mais segura. Porque você daí retém mais fácil esse colaborador que chegou. É mais certeira. Porque ele entrou mais certo e mais claro. E e toda essa parte de atividade, quais são as etapas de trabalho, qual é todo esse know-how aí que ele precisa ter. Você trazendo a tecnologia, você explica mais fácil para a pessoa que está chegando. Então, tanto a gente como está contratando, como a pessoa que está buscando. A tecnologia soma e facilita o nosso dia a dia. Perfeito. E qual características você está olhando nessa pessoa, que talvez fosse diferente das características que você estava olhando no começo para a contratação, devido às mudanças que a gente vê hoje em dia de tecnologia replacing em algumas funções? Eu acho que é a velocidade da pessoa hoje. Tá. Como ela chega e como ela se posiciona, qual é a velocidade dela da mudança rápida. Entendi. Capacidade de adaptação. Porque a inteligência, eu acho que antigamente lá a inteligência era na força, né? Lá na era das pedras, o homem tinha que ser forte. O homem forte era um homem que tinha mais destaque. Quando eu falo homem, eu falo a pessoa, sim, né? Sim, sim. E aí, depois a inteligência era o intelecto, né? A pessoa tem que pensar. Hoje não. Hoje a pessoa tem que ser rápido, tem que se adaptar, tem que ter carisma, tem que ter velocidade em atrair pessoas e tem que entender, se colocar no lugar do outro. Muito mais do que só conhecer de um único assunto. Então, eu acho que isso é algo que eu busco cada vez mais dentro da empresa. Perfeito. Muito interessante o seu ponto de como a inteligência mudou. Era uma coisa sobre ser forte, passou sobre ser intelecto e hoje em dia passou sobre ser adaptabilidade. Adaptação do dia a dia. Muito legal. E bom, quando você fala em pessoas, eu li que a Demicon, ela tem uma liderança super feminina. Foi natural? Como é que foi trazer tantas mulheres para um universo que às vezes as pessoas associam a masculina? Você sabe que hoje quase 70% do nosso time são mulheres. E isso aconteceu naturalmente, porque eu sempre contratei por competência, independente do gênero. Mas lá atrás, eu acho que quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a olhar e contratar, eu tinha mais afinidade e facilidade de contratar as mulheres. Então, começou a base muito feminina na empresa. Mas depois isso foi se passando e hoje todo mundo tem oportunidade de evoluir, de crescer dentro da Demicon. E, de novo, independente do gênero, e sim pela entrega, pela velocidade, pela inovação, por sempre estar buscando algo diferente. Isso eu dou muito mais valor para que a gente cresça. Nossas cadeiras são
super lindas de ver, porque a gente senta em mesas que pessoas pensam diferente, pessoas diferentes, e a gente consegue ser muito mais assertivo para o brasileiro. Você é um bom exemplo, né? Então comece por Isso aí. E pra gente fechar esse bloco, quando você olha pra Demicon, como é que você vê ela nos próximos 10 anos? O que você gostaria que ela conquistasse? Eu quero que a Demicon cada vez mais democratize o crédito no Brasil. Que ela entregue o crédito para todos os brasileiros, independente da classe social, mas que ela consiga viabilizar uma qualidade de vida melhor para o brasileiro. Esse é meu ponto principal. Segundo, que a gente consiga divulgar a nossa marca cada vez mais em todos esses estados, para que a gente possa acolher esse brasileiro e mostrar que aqui na Demicon nós não temos outra alternativa a não ser cuidar do nosso cliente e fazer com que ele realize o que ele planeja. E também a gente pretende ser a maior administradora de consórcios desse Brasil até 2028, para que a gente possa crescer, mas também não só em crescimento de número em vendas, mas com a maior qualidade, com a maior velocidade de entrega, com a maior qualificação no nosso produto para os nossos clientes. Perfeito, tenho certeza que com essa trajetória toda e com essa pessoa aqui liderando, vocês vão chegar lá. Muito obrigada, Ju. Obrigada aí por esse momento. Tati, agora são as últimas 3 perguntas que a gente faz para todo convidado que vem aqui, tá? A primeira delas, eu gosto de falar, eu tô aqui aprendendo com todo mundo que eu tenho o privilégio de conversar aqui nesse podcast. Mas qual você diria, acho que a gente talvez já tenha falado um pouco sobre, que é a característica que todo líder deveria desaprender hoje em dia? Ele deveria desaprender que eu acredito muito em exemplos. Que o líder é um bom líder se ele dá bons exemplos. E delegar é algo desafiador para um líder. Sim. Então a gente precisa desaprender a concentrar e mostrar através do exemplo que sim, você pode ir lá e você é capaz de fazer e entregar com qualidade e melhor até mesmo do que o seu líder. Isso que eu acho que tem que desaprender, de não querer só ter o controle de tudo sozinho. Tem que aprender a delegar descentralizando. Perfeito. A segunda no outro episódio a gente sempre começa, eu e o Ricardinho, falando um slogan da semana que é de uma marca, que a gente acha bacana no momento. A desse episódio qual é o seu slogan pessoal que você carrega com você? É o lógico que dá. Sem lógico dúvida, que dá. Lógico que dá. O não pode ser aceito. A gente tem que buscar alternativas para o não. Lógico que dá fazer diferente. Lógico que dá vender consórcio num país com juros altos. Lógico que dá para a gente evoluir todos os dias. Sabe, para mim, o não é aceito. Concordo. E a última pergunta, ela é sempre deixada pelo último convidado que veio aqui. Você vai deixar uma pro próximo, tá? Eu vou ler a que fizeram para você. Pensando nos seus pontos fortes e nas suas características, em características que você vê que você tem que desenvolver. Qual é a única característica que você daria para uma pessoa para que ela possa ter sucesso na área de marketing hoje, principalmente para o futuro? Não precisa ser da área de marketing, pode ser. Mas pode ser da área de marketing. Eu diria que assuma riscos. Tá. Tem que assumir riscos para que a gente possa dar um próximo passo. Não tem como a gente testar algo novo na área do marketing sem testar. A gente não tem como saber se vai dar certo ou não se não testar. Então, acho que assumir riscos é uma boa... Gostei. Tem aquele ditado, né? Quanto maior o risco, maior o potencial de recompensa. E qual pergunta você deixa? E eu não sei quem é o próximo. Não, você não sabe. Bom, eu gosto sempre eu gostaria de perguntar para o próximo se ele pudesse voltar 15 anos na vida dele, o que ele falaria para ele mesmo que ele deveria ter feito diferente. Perfeito. Bom, fica com essa, próximo convidado, e com essa a gente encerra aqui. Tati, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Obrigada, um beijo no Ricardo, um beijo em todos vocês. Sou uma fã e admiro muito o programa de vocês. Muito obrigada.